Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma filosofia que, olha, vira muita coisa de cabeça para baixo. O ceticismo. E não, calma, não é sobre aquele cinismo do dia a dia, de ser o do contra. A gente está falando de uma tradição filosófica antiga que questiona uma coisa bem no fundo da nossa existência. Será que a gente pode mesmo conhecer alguma coisa com certeza absoluta? Pois é, a coisa toda começa com essa pergunta, que parece simples, mas desmonta tudo. Como é que a gente pode garantir que o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente acredita, corresponde mesmo à realidade lá fora? Essa era a grande inquietação dos primeiros céticos. Os primeiros caras a pensar nisso, como um filósofo chamado Pirro de Elis, olharam para o mundo e perceberam uns problemas sérios. Primeiro, para qualquer ideia que alguém defende, sempre aparece alguém com uma ideia contrária que parece fazer tanto sentido quanto. Segundo, nossos sentidos, eles nos enganam o tempo todo. Sabe ilusão de ótica? Pois é. E terceiro, o que a gente percebe é sempre relativo. O que é quente para uma pessoa pode ser morno para outra. Então, em que pé a gente fica? Diante dessa confusão toda, dessa incerteza, os céticos tiveram uma sacada radical. Em vez de se desesperar tentando achar a verdade final, a atitude mais inteligente seria simplesmente parar de julgar. E eles tinham até um nome para isso: epoché. Esse é o coração do ceticismo. Epoché é esse ato, essa disciplina de suspender o juízo. Não é falar isso é mentira e nem isso é verdade. É tipo dar uma pausa. É reconhecer que os argumentos dos dois lados podem ser igualmente fortes. E por isso, o melhor a fazer é continuar investigando, sem a pressa de cravar uma resposta. A maioria das pessoas vive num esquema meio binário, né? Ou a gente afirma que uma coisa é verdade, ou nega e diz que é falso. O cético vem e propõe um terceiro caminho. Em vez de escolher um lado e fincar o pé, a pessoa se mantém ali, no caminho da investigação, sabe? Sem o peso de ter que dar a palavra final. E aqui a gente chega na parte talvez mais surpreendente da filosofia cética. Porque, poxa, parece que duvidar de tudo só pode levar à ansiedade, certo? Mas para eles o objetivo era justamente o contrário. A meta de suspender o julgamento não era uma questão intelectual, era uma busca por paz de espírito. É isso mesmo que está escrito aí. A dúvida leva à serenidade. É uma ideia muito poderosa. Os céticos diziam que grande parte do nosso sofrimento, do nosso estresse, das nossas brigas, vem dessa nossa necessidade de ter certezas e da nossa luta constante para defender essas certezas. E essa paz de espírito tem um nome: ataraxia. É um estado de calma, sabe? Uma mente tranquila, livre daquela perturbação que vem do conflito de ideias, daquela busca sem fim por uma verdade que talvez a gente nunca alcance. Quando a gente abre mão de precisar estar certo, a mente finalmente descansa. O mapa do caminho para essa tranquilidade fica bem claro. Tudo começa quando a gente se apega às certezas. Isso, inevitavelmente, gera conflito, gera inquietação. A partir daí, a gente usa a ferramenta cética, a epoché, suspende o juízo. E qual é o resultado? Ataraxia. É uma jornada que sai da perturbação e chega na paz. Certo, mas aí surge uma pergunta bem prática, né? Como é que se vive sem acreditar em nada? Se a gente suspende todos os julgamentos, a gente não fica paralisado, sem conseguir tomar nenhuma decisão? Bom, os céticos já tinham pensado nisso. Eles não defendiam a inação, de jeito nenhum. A proposta era se guiar por 4 coisas bem práticas. A gente age com base no que os nossos sentidos mostram, nas nossas necessidades, como fome e sede, e a gente segue os costumes e as leis da sociedade onde vivemos. O ponto central é: dá para fazer tudo isso sem precisar afirmar que esses guias são a verdade absoluta. São só guias práticos. Outra coisa importante é não confundir ceticismo com relativismo. O relativismo faz uma afirmação bem forte: toda a verdade é relativa. O cético é ainda mais cuidadoso. Ele nem chega a afirmar isso, porque, isso já seria uma certeza, um dogma. O cético suspende o julgamento até sobre a natureza da própria verdade. Claro, o ceticismo levou muita crítica ao longo da história. A mais famosa é essa aí, a acusação de que ele se contradiz. Se um cético afirma que nada pode ser conhecido, essa frase por si só já não é uma alegação de conhecimento? É um paradoxo bem interessante. Mas os céticos tinham uma boa defesa. Eles diriam que não estão fazendo uma afirmação dogmática, uma nova regra sobre a realidade. Eles estão apenas descrevendo como as coisas parecem ser, a partir da experiência deles. Eles não negam que o sol parece nascer ou que o mel parece doce.
O que eles negam é a nossa capacidade de dizer que temos o conhecimento final, absoluto, sobre a essência do sol ou do mel. Então, para a gente amarrar as pontas, o ceticismo é uma filosofia essencialmente prática. É uma espécie de disciplina mental que usa a dúvida como um instrumento. Não para gerar angústia, mas sim para desarmar os conflitos que vêm da nossa ânsia por certezas, nos levando, no fim das contas, a um estado de tranquilidade. E isso tudo nos deixa com uma questão bem atual, né? Na nossa era de excesso de informação, de fake news, de polarização, qual é o papel do ceticismo? Adotar essa tal de epoché, suspender o julgamento, é uma ferramenta poderosa para a gente ter paz interior e conseguir dialogar? Ou será que é só uma fuga, uma desculpa para não tomar uma posição e não ter responsabilidade? Fica aí a reflexão.